muito, mas muito, o torcedor talvez não tenha muita noção, nem a gente, até eu me considero leigo em relação a isso, eu tenho as informações do Carlinhos Neves, da equipe física do São Paulo, que a condição dele é muito abaixo dos demais jogadores. Mais ou menos assim, como se o Hernandes tivesse ficado de férias uns 3, 4 meses, porque ele não jogou ano passado no time da China, jogou muito pouco. E aí teve ali o final de ano, já jogou um pouquinho na pré-temporada lá na Flórida, mas já não foi aquela pré-temporada que se fosse no CT seria diferente, com trabalhos, uma aparelhagem melhor de pré-temporada do Refis, enfim. Então, o Hernandes tem muito a capacidade física dele, até pela idade do jogador, deixando de lado o aspecto técnico, que é um belíssimo jogador, mas o cara tem que estar 100% fisicamente para poder render o 100% que todos esperam. E o Jardine está tentando, eu até estava ouvindo você comentando aí com o Fábio, com o Salve, que não foi surpresa o Hernani jogar hoje, é o que a comissão está tentando, né? Que o cara jogue aí 60, 70 minutos e vá adquirindo um ritmo de jogo. Mas hoje, claramente, o Hernandes fez uma partida onde ele não pegou na bola. Ele não pegou na bola. Ele deu uma reclamadinha em 2, 3 lances, acertou e errou alguns passes, não pegou na bola, está muito distante. Sobre esse ambiente que você me pergunta, é até difícil, Zé, porque olha só, lá quarta-feira em Córdoba, o ambiente para mim era um ambiente de abatimento total. Tanto do Jardine na entrevista coletiva, como na saída dos jogadores do vestiário, na cara do presidente, na entrevista do Raí, era um ambiente de desclassificação na Copa Libertadores da América com 2-0. Aí a gente queria sentir um pouquinho da volta, das conversas, só que aí o São Paulo fechou o treino de quinta-feira e fechou de sexta, muito pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, e a gente não teve nem como avaliar esse ambiente no dia a dia no CT. Eu voltei a encontrar o Jardine e os jogadores do São Paulo aqui em Campinas agora, depois do jogo. Então a gente não está tendo nem muito percepção de ambiente, mas o Jardine passa uma decepção muito grande nas entrevistas. Eu acompanhei, você também, Zé, entrevistas dele na base, empolgado, mesmo no ano passado, quando ele assumiu no lugar do Aguirre, no começo do ano na Flórida Cup, entrevistas de muita empolgação em relação ao trabalho que pretendia impor, implantar, conversar com os jogadores, ter uma forma de jogo, uma comissão técnica formada por um cara como Mancini, coordenando todas as bases, com apoio do Raí, do Lugano, e hoje eu vejo uma entrevista do Jardine bem diferente, já foi assim na quarta-feira em Córdoba, uma entrevista de quem sabe que o peso está grande, a responsabilidade está grande, e os jogadores, eu até fiz a pergunta para ele se ele não está conseguindo passar o que ele quer, ou se os jogadores não estão entendendo, que às vezes o cara quer passar uma coisa e os jogadores não entendem. E eu sinto que parece que alguma coisa na comunicação, no treinamento, em algo que a gente não consegue ver no dia a dia por serem treinos fechados, que não estão conseguindo colocar em prática aqui nos jogos do São Paulo. Foi muito mal contra o Santos, razoavelmente mal contra o Guarani e São Bento, pessimamente na Argentina e hoje, para mim, o pior jogo do São Paulo nos últimos anos. Até não lembro no ano passado de um jogo tão ruim do São Paulo como esse contra a Ponte Preta. Nossa, viu? Ô Edu, saindo do campo Hernani e pensando na equipe como um todo, como que você vê a parte física do São Paulo? Nós à distância, pelo menos eu, tanto no jogo em Córdoba até hoje, o jogo de hoje em Campinas, eu vejo, olhando aqui pela televisão, faltando alguma coisa. A pré-temporada que deveria ter sido feito, tá aqui o Zé Elias e o Fábio Luciano, e você conhece bem isso, sabe que o início do trabalho é volume, é um condicionamento físico. O Carlinhos Neves é altamente capacitado para isso. Mas como que você vê o elenco do São Paulo na parte física no dia 9 de fevereiro? Você vê o elenco preparado já para um jogo de alta intensidade? Tudo bem, Salvio? Se a gente imaginar numa pré-temporada ideal, obviamente acho que nenhuma equipe está preparada 100% no dia 9 de fevereiro para um jogo de alta intensidade, alta qualidade com um adversário forte. Principalmente times brasileiros tiveram esse período de férias. O São Paulo, nos anos anteriores, sempre foi muito contestado com o problema de capacidade de treinamento físico. Foram muito questionados outros preparadores que passaram aqui pelo São Paulo, que mesmo quando o time devia estar em alta, na metade, do meio para o final, o time não estava. Aí o que fez a diretoria? Trouxe o Carlinhos Neves, que é uma referência, é um cara que a torcida adora, a gente percebe até pelas manifestações em redes sociais, estava implorando quase pela volta do Carlinhos Neves. E o que eu sinto é que ele tem feito o máximo com os jogadores dentro do que a gente pode ver. Aí a gente pode levantar algumas questões que vocês têm muito mais condição de debater aí no estúdio. A Florida Cup, a pré-temporada na Florida Cup, foi ideal pela qualidade dos adversários ou foi ruim para o aspecto físico, viagem, volta, vai, não fica num lugar só?
É um ponto que pode ser debatido, se valeu a pena ou não. Um segundo ponto, alguns jogadores já são um pouco mais de idade. O Diego Souza tem uma tendência a voltar fora de forma, demora um pouquinho mais para pegar forma. Outros jogadores que são mais de idade também demoram um pouco mais. Talvez todos não estejam no mesmo nível ou no nível que se espera. Pode ter diferença de um para o outro. O Hernanes eu posso garantir, o Birubiru também, que eles estão abaixo, mas não é um abaixo por causa da preparação do São Paulo. É porque eles carregam um abaixo de forma física da temporada passada, onde praticamente não jogaram no futebol chinês. Só mais uma, Edu. Mais uma do Zé aqui. Sou eu, Edu, de novo. Já que você tocou no assunto do aspecto físico, né? Realmente, de fato, eu não sei o que você pensa ou o que você acha. Nós estamos aqui falando sobre exatamente esse planejamento, né, da Florida Cup, sabendo que dia 7 de fevereiro você teria um jogo de definição do ano. Como é que você faz uma pré-temporada dessa? Né? Como é que praticamente você perdeu 2 dias só de viagem, de mudança, os testes físicos, quer dizer, aquilo que deveria ser um tempo ideal para um tipo de treinamento, para você ter o resultado imediato no dia 7, você praticamente, a equipe perdeu muito tempo com isso. Então, se não havia possibilidade de fazer um outro planejamento, ou se não, levar alguns reservas e deixar o time titular treinando, mesmo que seja na Florida Cup, né? Treinando um pouquinho mais a parte física, não colocando para jogar, né? Até porque a gente sabe que não ia valer nada. Tanto é que ele fez 2 jogos com 4 times diferentes, né? Isso é um ponto. E o outro ponto é assim, de novo, né, o Nenê no jogo passado saiu olhando feio para o treinador, ninguém fala nada. Hoje não jogou nada de novo. O Diego Souza, você pode confirmar, por favor, mas a impressão que eu tive, pesado, mas muito pesado, né? Eu acho que até acima do peso, não sei se você pode confirmar ou não, porque a impressão que a gente tem pela TV é que ele está muito pesado mesmo. E sobre a repercussão da reunião com a torcida organizada, né? Como que isso repercutiu, como que isso caiu dentro do vestiário? Então vamos lá, Zé, vamos por partes. O Diego Souza, eu já disse no comentário, na colocação anterior, ele realmente volta um pouco acima dos demais, é uma característica do atleta. Eu não tenho números, até posso consegui-los durante a semana, não tenho números para falar o quanto é essa defasagem dele em relação ao que estaria ideal ou aos que estão num patamar um pouco superior fisicamente. O que eu sei, que eu recebi de informação, é que é comum do Diego Souza não voltar tão bem e demorar um pouquinho mais para adquirir o melhor da sua forma física. Essa é uma questão. Bem, ambiente sobre reunião, a gente infelizmente não teve contato com os jogadores aqui. Era a minha outra pergunta para o Jardim, era justamente essa, mas não foi possível. Era o que ele achou da conversa da torcida com dirigentes, comissão técnica e jogadores principais. Então, a gente vai ter que, durante a semana, tentar explorar isso no CT, qual a repercussão. Eu penso o seguinte, Zé, isso é um pensamento muito meu, não é nenhuma informação. O jogador nunca gosta de ser cobrado no seu ambiente de trabalho, não por parte da torcida. Ele acha que imaginou que espera que a cobrança venha em arquibancada, em gritos, até em vaias, mas não dentro do seu ambiente de trabalho. Sempre que uma torcida vai a um CT cobrar os jogadores, ou a diretoria, porque algo não está certo, algo não está, saiu do comum, saiu do que é normal no futebol. E você me perguntou a primeira, eu não estou lembrando, Zé, a primeira parte da sua pergunta. Eu lembrei do Diego e também do ambiente. Sobre o planejamento da Florida Cup, né? Se era possível abrir mão de levar os titulares e concentrar o trabalho aqui, sabendo que dia 7 de fevereiro você teria uma partida praticamente que definiria o ano para o São Paulo, né? Então, Zé, isso até é uma questão que a gente debate bastante lá no CT, o quanto foi benéfica ou não a Florida Cup. Como o São Paulo assinou o contrato com os organizadores do torneio num momento diferente do ano passado do Campeonato Brasileiro, era líder, brigava pela liderança e não imaginava muitas coisas que aconteceram posteriormente, como, por exemplo, saída do Aguirre, como não ficar na fase de grupos da Libertadores, como dar azar no sorteio e pegar justamente de um pote de 8 times o mais forte, que é argentino, que é o Tadieres. Como tudo isso veio depois do contrato assinado, talvez se esse convite viesse após tudo isso, o São Paulo dissesse, olha, prefiro abrir mão da minha participação, por melhor que seja para minha imagem internacional, mas vou focar aqui. Mas já havia um acordo, um contrato assinado, e o que fez o Jardim, embora reconhecidamente tenha perdido um pouco da preparação, ele, para evitar desgaste, usou 4 times diferentes em 4 tempos diferentes. Então deu oportunidade para que todos jogassem e ninguém se desgastasse tanto como se jogasse com um time titular durante os 90 minutos nas 2 partidas. Veio o convite,
antes de acontecerem pequenos problemas, pequenos obstáculos que combinaram com tudo isso que a gente está vivendo aqui em Campinas e viveu lá em Córdoba, Zé. Tá certo, Edu. Muito obrigado aí. Obrigado e desculpa, né? Todo mundo já deve ter ido embora aí do Moisés Lucarelli, mas você, parabéns mais uma vez pelo penteado, ficou realmente sensacional. Um abraço para você. Boa volta aqui para São Paulo. Eduardo Afonso. Tinta nova, Edu? Luciano, tem só fazer uma colocaçãozinha em cima do que o Edu colocou, antes de despedir também, porque está inteirado ali no assunto, e a colocação é bem bacana da parte dele também. Esse peso que ele falou do jogador de São Paulo, né? Eles sentiram muito o jogo do Talheres lá e eu senti um peso muito grande. Com relação à liderança, eu conheço um pouquinho disso, né? Eu passei por momentos, assim como o São Paulo está passando agora, de você não conseguir virar essa chave muito rápido. E aí você entra numa sequência de 5, 6 jogos e as coisas não acontecem. Mas isso, o jogador experiente, ele vai ficando mais cascudo. Então ele percebe a hora que é para ele mexer com o grupo. Então, assim, com o decorrer do tempo, a gente começa a perceber, a antecipar algumas coisas. E é isso que a gente fala um pouco das lideranças, entendeu? Que você tem que mudar essa chave do desânimo para motivação muito rápido. Então, assim, você perde um jogo, se você entra nesse peso, as coisas estão mais difíceis e as coisas não estão acontecendo, aí o resultado não aparece, você vai entrando numa bola de neve. E é isso que eu falo sempre, eu fico batendo nessa tecla da liderança dos jogadores mais experientes. Porque essa chave tem que ser mudada, vou repetir de novo, não é pela diretoria, não é pela torcida batendo na porta do seu treinamento. Ela tem que ser mudada dentro do vestiário pelos jogadores. Então, assim, o São Paulo tem isso. O São Paulo tem jogadores experientes que já passaram por momentos como esse, e essa chave tem que ser mudada. Ela tem que ser virada muito rápido. Assim, eu estou muito desanimado hoje, mas eu estou muito motivado amanhã. E é isso que a gente está cobrando e que o São Paulo precisa oferecer para o torcedor. Às vezes é mais do que a forma de jogo, é a gente achar que o time, sabe? É você mostrar um outro espírito. É você mostrar que se incomoda com a derrota, que você tem força para sair do desânimo para essa motivação. E é isso que acho que está faltando para o São Paulo. Essa mudança de chave para o torcedor entender assim, o que passou, passou. Se a pré-temporada foi ruim, se os resultados não estão aparecendo, esse jogo vai ser diferente. E é essa a expectativa que o torcedor de São Paulo tem na quarta-feira. Esse time precisa mudar de chave. Tomara que seja nesse jogo de Libertadores. Ninguém mais vai falar por aí, né, Edu? Não. Aqui foi só o Jardine. Acho que o Fábio Luciano pegou também um ponto importantíssimo e acho que está se apoiando muito nisso, o Jardine. Foi justamente tema do começo da coletiva dele aqui, um pouco do tema da entrevista dele lá em Córdoba, essa virada de chave. Talvez ele não tenha ainda conseguido ter a força suficiente com os líderes para que a chave virasse, mas o Jardine foi muito por esse lado que o Fábio Luciano acabou de falar sobre esperar a virada de chave, aquele jogo impecável, sensacional, encaixar, espantar os fantasmas e tocar o seu trabalho. Se será quarta-feira, a gente não sabe. O torcedor reza para que isso aconteça, porque é difícil a sequência. É quarta-feira, o Talheres, domingo o Corinthians na Arena, mas daí você classificado com uma virada histórica na Libertadores, você tem até como jogar com um time reserva no final de semana, um time alternativo, eu diria, porque na outra quarta-feira já vem a segunda pré-Libertadores, contra o Independente de Medellín ou o Palestino. Então você ganha esse jogo, você vira um placar, você vira essa chave, como disse o Fábio Luciano, e aí você dá uma respirada para tocar o resto da temporada, pelo menos a Libertadores visando chegar na fase de grupo, gente. Com toda certeza. Bom trabalho para você, Eduardo Afonso. Boa viagem de volta aqui para São Paulo. Obrigado pelas informações. Edu Afonso com a gente aqui no Futebol na Veia. Obrigado, Edu. Mas, deixa só antes da gente ir lá para os lances polêmicos aí em relação ao jogo Ponte Preta e São Paulo, dá um abraço aqui para todo mundo que está participando, está mandando a sua mensagem lá pelo Twitter com a hashtag Futebol na Veia, o Elvis Ribeiro, o Ed Wilson, Dionei Calegari, Rodrigo Torres, Diego Costa 22, Caio Carvalho, o Gildo Bem-vindo, que está sempre aqui com a gente também, Bruno Teixeira, Renato José Carvalho, Marcelo Marmo, Elvis Honório Cordeiro, o Edson, Rodrigo Torres, Wilson Bispo Júnior, Rodrigo Almeida, obrigado aí pela sua mensagem. Muita gente aí dizendo que o São Paulo está na UTI. Tá lá, respirando por aparelhos. Você viu nessa que Libertadores da Maré. Levaram até o banner do Edu, você viu? Você foi embora? Levaram o banner do Edu. Tá apagando as luzes lá. Você viu o que ele lembrou? Muito bem lembrado. É todo esse sufoco ainda para ter o direito de jogar com o Palestino ou Independente de Medellín. Não é que está em fase de grupo.
e ainda passando E a por fase esse. de grupo que é, hein? E o grupo... E o grupo que é o grupo. O grupo do River, do Inter. Exatamente, que Então, grupo. que caminho, hein? Salve, Espínola, manda pra gente aí, que lances você separou desse jogo Ponte Preta 1, São Paulo 0? O Fã Esportes falou que o São Paulo está na UTI, né? Eu separei 2 lances aqui que dá para mostrar um pouco isso aí, sim. E aí depois tem muita gente, muito torcedor do São Paulo reclamando do gol da Ponte. Olha esse lance aqui, Zé Elias e Fábio Luciano, mostrando para o Fã Esportes. Ó, a Arboleda está em condição aqui muito tranquila, domínio da bola. E é importante a gente trazer isso, porque Libertadores, isso aqui nenhum árbitro vai marcar falta, até porque não foi nada mesmo. Rafael Claus de São Paulo, árbitro FIFA, que apita jogos da Libertadores, está sempre escalado em jogos. Olha lá, Arboleda querendo falta. Foi salvo por um impedimento. E foi reclamar com o árbitro, com o Rafael Claus, que foi puxado, que foi falta. Momento nenhum teve uma ação faltosa. Olha a reclamação nesse momento, querendo pedir falta nessa ação. A sorte do Arboleda, nesse momento que ele cai, que o jogador da Ponte Preta está adiantado, vem o passe e tem o impedimento. E ele fica pedindo falta. Acontece isso na Libertadores, se não tiver impedimento, até no Campeonato Paulista. O jogo vai seguir. E aqui, Fábio, ô Zé, o que eu diz é a questão do comportamento. Ó. Independente, o Hernanes sai aqui jogando, não é normal o Hernanes ter esse tipo de reação. O jogador da Ponte vai querer disputar a bola com ele, e aí depois o Hernanes vai para cima do Rafael Claus e reclama, falando que recebeu uma cotovelada. Mas não. Eu consigo entender um pouco o Hernanes, o nervosismo, até para entender. Mas a cotovelada, o rapaz colocou o cotovelo mesmo na cara dele. Então, mas aí, Zé... É diferente de uma falta no chão, sabe? Eu sei. A reação do jogador é diferente. Presta atenção o braço Aqui. do jogador, ó. Perfeito. Ele vai buscar. Ele dá a cotovelada. Isso é diferente, na concepção do jogador é automático. Se você toma uma falta por baixo, você já está acostumado, assim, então você já espera. Agora, quando você toma uma cotovelada, é diferente. A tua reação é instintiva. E aí, a revolta é maior. A revolta é maior. A revolta é maior. Mas eu concordo com você em termos de nervosismo. É difícil você ver o Hernanes reagir desse jeito, mas eu entendo por conta do lance. Mas é que já tem o braço e que o Salvo está colocando, e assim, já tem um nervosismo. Já tem um nervosismo automático, né? Já é automático. Eles conversaram na volta do intervalo, ali no gramado, um pouquinho antes do segundo tempo começar, e o Hernanes insistia. O Hernanes não falava, tudo bem, não, o Hernanes insistia justamente para a coisa do cotovelo. Mas é lógico que é uma série de coisas assim. Caso lhe falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Por isso que eu quis trazer esse lance, inclusive, ó. A ação tá aqui, é isso aqui que nenhum jogador gosta, né? Nesse momento da disputa. É instintivo, né? É uma falta diferente, né? Só que aqui, Zé, tá cortado. A Ponte segue, o jogo segue, isso é até um ataque muito promissor da Ponte, que está nos melhores momentos. Aí nós já estamos vindo para o cartão, que naquele momento já poderia tomar uma decisão, na hora da ação, não depois que aconteceu a jogada. Mas essa reação não é normal. Não, o Profeta normalmente tem, e falaria até com o adversário. Né? Agora aqui o lance que é mais polêmico, vitória da Ponte 1-0, o assistente FIFA Danilo Maniz, e não dá para esclarecer muito se o Hugo Cabral, né, o gol do Hugo Cabral, se ele está em posição de impedimento ou não. O Renan Fonseca toca na bola, nesse momento. Para mim aqui só o braço dele, que não é o melhor ângulo, está à frente. Ó. A gente vê vários jogadores do São Paulo, da Ponte, do São Paulo aqui, ó, na disputa. Quando tem o desvio mesmo, tem o toque do jogador da Ponte. Se estivesse adiantado qualquer parte do corpo ali que não o braço à frente, o gol seria irregular. Não é no momento que ele toca na bola. Esse ângulo não favorece, né? E esse aqui menos ainda, ó. Aqui só para mostrar que quem toca é o Renan Fonseca, é o jogador da Ponte. Alguma possibilidade dela ter entrado antes do toque dele? Não, a gente vê aqui, ó, que realmente o gol é dele, ó. Nessa ação, ó lá, a bola toca aqui, ó, e a bola tá caindo, e ó lá, ele que faz o toque, ó lá. Ele que faz o gol. Opa, tentando parar aqui no momento certo, ó lá. Nesse momento, ó lá, Celso. A bola tá para cá. Tá fora e ele tá fazendo. Não é neste momento que a gente tem que ver a ação do impedimento, e sim no toque do jogador. Não tem o ângulo no impedimento, não dá para dizer se o gol é irregular ou não, mas por esse ângulo parece que ele está na mesma linha dos defensores do São Paulo, e aí a posição seria legal, só o braço estando à frente. O ângulo não é esclarecedor, não dá para dizer se estava impedido ou não. Muita gente participando aqui, mandando a sua mensagem com a hashtag Futebol na Veia. Muita gente revoltada aí com o São Paulo, né? Outros
sem perspectiva alguma em relação ao jogo contra o Tajeres na Libertadores da América. Manda sua mensagem também aqui, ó. Futebol na veia, você sabe, né? Eu sempre leio aqui, eu leio todas as mensagens. As mensagens que os caras estão xingando a gente também, eu leio. Tá certo. Isso aqui tá certo. As agradecendo, as xingando, eu leio mesmo. Se tiver alguma coisa muito cabeluda envolvendo a mamãe, você guarda pra você. Essas assim eu guardo. Ou então eu filtro do jeito que falo, Luciano, sim. educadamente. Eu coloco de um jeito que Só parece que o cara amenizada, escreveu assim. de uma maneira educada. Mas, Luciano, o programa tem só 2 horas. Se você for ficar lendo o que o pessoal me xinga e reclama do Salve, não vai ter Tem que ter um programa. especial. Eu nunca te pra xinguei, viu? Quantas mães você tem, Salve? Ô, Fã de Esportes, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Futebol na Veia. Na volta a gente vai falar de Mirassol e Santos. Santos e Mirassol. Santos ganhou de 1-0 e a gente já volta para falar desse jogo. Não sai daí.